Reverendíssimo Padre Rafael, Diácono Renato, queridos irmãos e irmãs, para mim é uma alegria estar aqui nesta igreja de Santana, no Parnaíba. Já passei muitas vezes aqui à frente, mas eu nunca tinha tido a oportunidade de poder entrar aqui nesse lugar. E é uma satisfação, porque, entre outras coisas, eu sou muito devoto de Santana. E fico muito feliz de estar nessa igreja histórica com vocês, essa noite, celebrando. Agradeço o convite gentil que me foi feito de estar aqui. Nós estamos lendo, nesses dias, o livro do Apocalipse de São João. Como estamos encerrando o ano litúrgico, agora no ano par, ano de 2022, as leituras previstas para as 2 últimas semanas são porções do livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse é constituído por 7 visões. Nós começamos lendo trechos da primeira visão, que são as cartas às 7 igrejas, e agora estamos iniciando a leitura da segunda visão. Ontem líamos a primeira parte que descreve a liturgia celeste. Agora, essa liturgia é um pouco mais detalhada, antes da continuação da visão, que é a revelação dos 7 selos. Começa o trecho que estamos lendo hoje. Eu, João, vi um livro na mão direita daquele que estava sentado no trono. Quem está sentado no trono é Deus. Ele tem um livro na sua mão direita, porque este livro são as Sagradas Escrituras, as quais ele revela para os justos, não para os ímpios. A mão direita é a mão da bênção, a mão esquerda, a mão da maldição. E diz que era um rolo escrito por dentro e por fora. Por que este rolo é escrito por dentro e por fora? Porque as Sagradas Escrituras têm 2 sentidos. O primeiro é o sentido literal, aquele que se lê por fora. Qualquer um pode ler e entender o sentido literal. Mas o segundo é o sentido espiritual. E o sentido espiritual só é revelado a quem penetra nas Sagradas Escrituras. Por isso, o rolo é escrito por dentro e por fora. Por dentro, para os eleitos. Por fora, para todos. Por dentro, para os que creem. Por fora, também para os incrédulos. Vi então um anjo forte, que proclamava em voz alta: quem é digno de romper os selos e abrir o livro? Antigamente, os livros importantes, os documentos importantes, eram selados. E o que era um selo? Um selo não era o que nós entendemos hoje por selo. O selo era uma espécie de rodela de cera que se derramava sobre a parte de fechamento do rolo e se imprimia nessa cera, digamos assim, o selo de autenticação, o escudo do remetente, algo que pudesse identificar o remetente. Por isso é que se diz: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Porque estes selos deviam ser quebrados, eram selos de cera quente. Ninguém no céu nem na terra,
nem debaixo da terra, ou seja, nem os anjos, nem os homens, nem os demônios, ninguém era digno de abrir o livro ou de ler o que nele estava escrito. Diz São João: eu chorava muito, porque ninguém foi considerado digno de abrir ou de ler o livro. Um dos anciãos me consolou: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, o rebento de Davi, saiu vencedor. Ele pode quebrar os selos e abrir o livro. Aqui ele chama Cristo de leão de Judá. Por quê? Porque ele é descendente da tribo de Judá. É chamado de leão pela força da sua divindade. E só ele pode abrir o livro, só ele pode quebrar os selos. Por quê? Porque as Escrituras só podem ser entendidas a partir de Cristo. Sem Cristo, elas permanecem para nós um livro enigmático, fechado. Sem conhecer a Cristo pela fé, as Escrituras são letra morta. Sem termos entendimento de quem Ele é, nós não podemos conhecer verdadeiramente nada do que ali está escrito. Ela permanece para nós um livro trancado. Jesus é a chave de interpretação das Escrituras. Ele é o critério pelo qual nós interpretamos as Escrituras. E as Escrituras contêm tudo aquilo que concerne à nossa salvação. De tal modo que Jesus é o ponto de referência para que nós compreendamos qualquer coisa. Ele é a palavra eterna, Ele é o Verbo de Deus, Ele é o esplendor da glória do Pai, a perfeita expressão do seu ser. Nele todas as coisas foram criadas e tudo existe por meio dele. Ele é a lógica que está por detrás de todo o universo. E, portanto, sem ele, nós não podemos entender coisa alguma. Ele pode abrir o livro. Ele não pode interpretar. Ele é o ponto pelo qual nós entendemos todas as coisas. Os Atos dos Apóstolos nos contam que um dia o eunuco da rainha de Candace estava descendo de Jerusalém para a Etiópia, quando o diácono Filipe, um dos 7 primeiros diáconos, o ouviu lendo o livro do profeta Isaías. Então ele parou a liteira que o conduzia e lhe perguntou: tu estás entendendo o que lês? E ele respondeu: como posso entender se não houver quem me explique? Ele lia o início do profeta Isaías, quando ele diz que, como uma ovelha conduzida ao matadouro, ele não abriu a boca. E então, a partir daquele versículo do profeta Isaías, Filipe lhe anunciou Jesus, e o homem ali mesmo foi batizado. Assim como Jesus mesmo, partindo da lei, dos profetas e dos salmos, explicou aos discípulos de Emaús a necessidade da sua paixão, para que ele ressuscitasse ao 3º dia. Ou seja, Jesus é o único que pode abrir o livro. Ele é o Logos. Ele é o Verbo. Ele é a razão em Deus. É Ele. Assim como um quebra-cabeças é ordenado de acordo com uma lógica, assim como nós montamos um Lego e ele se torna com sentido, Jesus é o Logos. Ele é a palavra,
É Ele que ordena todas as coisas. É Ele que faz a bagunça da nossa vida ser ordenada. Nos diz o livro do Gênesis que no princípio criou Deus os céus e a terra era informe e vazia. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. E Deus disse: haja luz, e pela sua palavra a luz se fez. Quantas vezes a nossa vida é informe e vazia? Quantas vezes a nossa vida é desordenada e sem sentido? Quantas vezes as coisas estão fora do lugar? Mas quando entra Jesus, quando entra a palavra, quando entra o Logos, Ele, que é o princípio arquitetônico de Deus, reordena todas as coisas, as rearranja, coloca sentido, começo, meio e fim. Jesus é aquele que organiza tudo. Ele é o único que pode abrir o livro. É o único que pode nos dar o sentido de tudo. Mas continua João dizendo: de fato, vi um cordeiro. Estava no centro do trono e dos 4 seres vivos, no meio dos anciãos. Estava de pé como que imolado. Antes ele chama Jesus de leão. E agora ele vê um cordeiro. Por quê? Ele é um leão pela sua divindade e um cordeiro pela sua humanidade. Ele é um cordeiro pela sua paixão e é um leão pela sua ressurreição. Ele é um cordeiro pela sua paciência, mas é um leão pela sua vitória. Ele é o cordeiro e o leão. Mas o mais admirável é que João diz: de fato, vi um cordeiro. Estava no centro do trono. E dos 4 seres vivos, dos 4 querubins, que têm aspectos de animais, no meio dos anciãos, que representam os sábios do Antigo e do Novo Testamento, estava de pé. Em latim se diz resurrectus. Estava ressuscitado, como que imolado. Estava ressuscitado, como que imolado. É maravilhoso isso, porque o texto nos diz que ele está imolado, mas não está morto, ele está vivo. Ou seja, quando Jesus morreu no alto da cruz, diz-nos o autor da carta aos Hebreus, que ele se ofereceu ao Pai pelo Espírito eterno. O que significa que aquele instante da sua morte foi elevado ao princípio da eternidade. Ou seja, a sua imolação é um sacrifício eterno. Nós podemos dizer que ele está imolado agora, que o seu sangue está sendo oferecido ao Pai em expiação pelos nossos pecados nesse mesmo instante. O seu sacrifício é permanentemente atual. E no entanto ele não está morto. Ele vive pelos séculos. Ele está ressuscitado. Os protestantes não entendem isso. Eles dizem: como vocês católicos podem celebrar a missa como um sacrifício, se o sacrifício foi consumado há 2000 anos atrás, quando Cristo morreu no alto da cruz? Sim, o sacrifício de Cristo foi consumado há quase 2000 anos atrás, quando ele estava sendo imolado na cruz. No entanto, ele se ofereceu pelo Espírito eterno. Então, diante do trono de Deus, o Cordeiro apresenta as suas chagas gloriosas em nosso favor. O Cordeiro está apresentando ao Pai o seu sacrifício. Está dizendo: Pai, eu morri pela minha igreja. Pai, eu dei a minha vida por eles. Pai, eu entreguei todo o meu sangue por cada um deles. Eles não podem deixar de ser abençoados. Eles não podem deixar de ser redimidos. Eles não podem deixar de ser curados. Eu estou aqui e vivo para interceder por eles, apresentando
ao Senhor o meu sangue, o meu sacrifício, a minha morte, a minha imolação para sempre. É esse sacrifício eterno que o Cordeiro, que também é leão, apresenta ao Pai em nosso favor. O Cordeiro tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Tem 7 chifres, porque o chifre fala da força do Cordeiro. Isso significa que ele não está passivo. Jesus luta em teu favor. Jesus luta em nosso favor. Ele guerreia as nossas guerras. O Cordeiro tem 7 chifres. Por quê? Porque ele tem todo o poder. E ele tem 7 olhos. Por quê? Porque ele está vendo tudo. Ele está vendo tudo pelo seu Espírito Santo. Talvez você diga: Deus, eu estou sofrendo, parece que ninguém está me vendo. Será que ninguém está vendo a injustiça que eu estou passando? Será que ninguém está vendo este absurdo que está sucedendo? Será que ninguém está vendo aquilo que me dói, as lágrimas que eu choro? Será que ninguém está vendo o quanto eu sofro em silêncio? O Cordeiro está vendo tudo. Nada passa desapercebido pelo seu sacrifício. E tudo aquilo que nós, a sua igreja, padecemos, está unido a Ele no seu sacrifício eterno. Todos os nossos padecimentos, todos os nossos sofrimentos, todas as nossas dores, todas as nossas lutas estão assimiladas nas suas chagas, que Ele apresenta ao Pai em nosso favor. Então, o Cordeiro veio receber o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. Ou seja, a humanidade santíssima de Jesus recebeu o livro, as Escrituras, da mão direita daquele que está sentado sobre o trono da sua divindade. Quando ele recebeu o livro, os 4 seres vivos, estes 4 querubins que representam os 4 evangelhos, e os 24 anciãos, que representam os 12 patriarcas de Israel e os 12 apóstolos do Cordeiro, prostraram-se diante do Cordeiro. O Antigo e o Novo Testamento se prostram diante de Jesus Cristo crucificado, se inclinam e adoram a humanidade santíssima de Cristo, transpassada por nós e gloriosamente ressurrecta, como que dizendo: tudo está nas mãos dele, o universo foi colocado nas suas mãos, o mundo inteiro jaz no livro que está sobre as suas mãos. Todos tinham harpas e taças cheias de incenso, que são as orações dos santos. Os 24 anciãos têm harpas. Harpas significam louvor. Louvor, ação de graças, adoração. Fala de um tipo de oração centrado em Deus, a quem eles adoram sem cessar, a quem eles louvam, a quem eles dão graças, a quem eles bendizem, a quem eles glorificam incessantemente. As harpas falam dos louvores, e as taças que são como esses copos mais largos, estão cheias de incenso, que são as orações dos santos, ou seja, as nossas súplicas e as nossas intercessões, recolhidas pela igreja triunfante para serem apresentadas diante de Deus.
a adoração e a intercessão. Essas duas grandes formas de oração que estão presentes diante do trono do Senhor perpetuamente. A harpa e a taça, a adoração e a intercessão precisam andar juntas na nossa vida. Quantas vezes nós apenas temos boca para pedir? Isso é bom, isso é agradável, mas São Paulo diz que nós devemos apresentar as nossas preces e súplicas acompanhadas de ações de graças. Portanto, não basta ter taças cheias de perfume, cheias de súplicas, cheias de intercessões. Nós precisamos também carregar as harpas dos nossos louvores. Nós precisamos glorificar a Deus. E ao invés de apenas pedir ao Senhor, Pai, dá-me o pão sobre a minha mesa, nós temos que aprender a dizer: Deus, eu te louvo porque eu sei que nada me faltará, porque Tu és o meu pastor. Ao invés de pedir apenas: Deus, me protege, eu tenho que aprender a dizer: Deus, eu te louvo porque Tu dás ordens aos Teus anjos ao meu respeito para que me guardem em todos os meus caminhos. Praga alguma chegará à minha tenda. Ao invés de dizer: Deus, perdoa os meus pecados, nós temos que dizer: Senhor, eu te dou graças porque me tens perdoado e me continuarás a perdoar, porque conto com a vossa misericórdia, que me levanta cada manhã, que se renova todo dia. Eu tenho que carregar a harpa e a taça, a adoração e a súplica, a intercessão, e entoar um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e abrir seus selos, porque foste imolado e com teu sangue adquiriste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Só Tu és digno de abrir o livro, porque Tu derramaste o Teu sangue. O Teu sangue foi a moeda que Tu usaste para nos resgatar, para nos redimir. Antigamente os escravos, para serem libertos, precisavam ser comprados a preço de ouro. Quando um soldado, ou melhor, quando um escravo era comprado e liberto, ele era redimido. Redimir, nos tempos em que foi escrito o Novo Testamento, significava exatamente isso: pagar o preço para que ele fique livre, para que ele não seja mais escravo. O que os 24 anciãos e os 4 seres vivos estão perguntando, estão dizendo, estão clamando, estão cantando ao Cordeiro é: só Tu podes abrir o livro, só Tu, porque Tu compraste com o Teu sangue, que portanto é preciosíssimo, que é valiosíssimo. Tu compraste para Deus homens de toda tribo, de toda língua, de todo povo, de toda nação. Tu salvaste gente pelo mundo inteiro. Tu derramaste o Teu sangue para comprar a salvação, não de uma escravidão temporal, mas de uma escravidão eterna, para libertar estes homens do inferno. Tu compraste
com o teu sangue a liberdade deles. Mas não para por aí. Deles fizeste para o nosso Deus um reino de sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Deles, dessa raça de perdidos, deles, dessa raça corrompida, depravada, cheia de pecado, impura, defeituosa, deficiente, dessa gente que nada tem a oferecer, deles, os condenados, tu fizeste um reino. Tu fizeste um reino. Ele nos transformou numa nação real. Ele nos deu sangue de filho que Ele tem, sendo gerado eternamente do Pai, para que no seu sangue nós nos tornássemos irmãos de sangue seus e, portanto, pudéssemos ter nobreza, realeza. Você que é batizado, você é nobre, porque você é filho de Deus. Você é rei, porque você se tornou herdeiro de um reino, como diz São Paulo, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. Ele nos libertou da escravidão para nos transformar em reis. Quem é capaz de fazer isso? Quem é capaz de pegar um escravo e transformá-lo num rei? Somente Jesus, que é o Rei dos Reis. Mas Ele não apenas nos transformou num reino, mas num reino de sacerdotes. Porque pelo batismo nós fomos assimilados nele, de tal modo que a nossa vida pode ser um perene culto divino. Tudo pode ser transformado num sacrifício de louvor, desde a hora em que nós nos acordamos até a hora em que nós vamos dormir. Quando estamos sentados ou quando estamos andando, quando estamos lendo ou quando estamos assistindo, quando estamos trabalhando com as mãos ou trabalhando com a cabeça ou descansando, em qualquer circunstância de São Paulo, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Isso significa que nós somos um reino de sacerdotes, porque todos nós somos habilitados a prestar o culto divino por meio de Jesus Cristo, para que a nossa vida seja agradável ao Senhor. Mas ele conclui dizendo: e eles reinarão sobre a terra. Ou seja, nós como igreja não estamos aqui neste mundo para estarmos subjugados às autoridades despóticas deste século. Nós não estamos aqui para vivermos sujeitos às leis do reino de Satanás. Não. Nós somos chamados a governar. E como é que a igreja governa? A igreja governa na terra pela oração. É pela oração que nós deliberamos os interesses de Deus. É pela oração que nós entendemos qual é a sua vontade, e pela oração nós a geramos. Pela oração nós a trazemos à existência. Pela oração nós agarramos do invisível e nós trazemos para o visível. Pela oração nós materializamos aquilo que são apenas ideias. Pela oração nós mudamos o rumo da história. O homem mais poderoso da terra não é o presidente dos Estados Unidos. O homem mais poderoso da face da terra é aquele que sabe que pode falar com Deus e mudar a história do mundo pela sua oração. Para falar com o presidente da América eu preciso marcar hora e ele não vai me receber. Mas para falar com Deus, que é meu Pai, eu não preciso marcar hora nenhuma.
Basta eu chegar diante do seu trono e dizer: Pai, eis-me aqui. Eu quero falar dos teus interesses. Eu quero mudar os rumos de todas as coisas que estão seguindo por uma estrada que não é a melhor, nem é a mais perfeita. E como eu sei disso, diz o profeta Amós, certamente o Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Ele nos traz a palavra no nosso coração. Ele a deposita em nosso espírito. Ele nos faz compreender a sua revelação. Queridos irmãos, que nós possamos, cientes de quem é Jesus e de quem somos nós para Ele, entender que tudo pode ser mudado, porque todas as coisas estão sendo conduzidas ao seu ápice. Quem puxa toda a história não são os governos da terra. Quem puxa toda a história é aquele que é o Cordeiro, mas que também é o leão.